todos os lados. O que eu vejo como uma oportunidade da gente corrigir e se aprimorar. Dito isso, quero expressar a minha gratidão pelo tempo, pela paciência de me escutarem, e eu estou agora aberto. Professor Paul, que talvez coordene aí a dinâmica das interações, estou aberto para que a gente aprofunde, converse sobre alguns temas atinentes, não necessariamente sobre feedback, mas, enfim, dentro de comunicação. Muito obrigado. Perfeito, professor Alexandre, né? Nossas palmas aí, salve de palmas. Obrigado. Lógico, né? O virtual, nós aqui na faculdade somos 100% presenciais. Nós sofremos bastante com a pandemia, o mundo todo, né? Mas no meio acadêmico, no meio educacional, alunos se adaptarem, né, com um ambiente virtual. Apesar de a gente já estar inserido, né, no ambiente virtualizado no dia a dia, nas comunicações, no trabalho. A questão mesmo seria incrível, né, essa mesma aula, essa mesma explanação que o professor colocou aqui presencialmente. E já fica nosso convite aí, né, um dia o professor comparecer até o nosso auditório aí, a gente pode fazer um projeto bem bacana. Seria enriquecedor, né, por tudo que o professor passou em poucos minutos, e uma riqueza enorme. Já estou dando feedback aqui, né? Logicamente, ali dentro da coerência e tudo que o professor falou, as pessoas veem nossa vida e uma Muito obrigado. comunicação simples, de 40 minutos, nós não somos mais o que éramos há 40 minutos atrás, né? Tem até o Martin Luther King que cita, né, que no próximo ano eu posso ser melhor do que eu fui no ano anterior. Ou seja, nós não somos mais o mesmo. E eu peguei algumas coisas aqui, anotei, eu sei que tem alunos que anotaram também, tem mais pessoas entrando ainda aqui, como falei para o professor, uma cidade portuária, e as empresas, né, quase todos vinculados ali ao porto, e os horários são bem distintos ali. Então temos aí perto de 43 pessoas dentro da sala virtual, né? Vou abrir agora para algumas perguntas, e só fazer uma colocação, tem alguns escrevendo, pode escrever no chat, quem quiser abrir o microfone daqui a pouco pode abrir, quem quiser abrir o vídeo e mostrar o seu rosto aí, né, para que o professor Alexandre possa também te conhecer e a sua face. Não sei se o professor tem redes sociais, se quiser colocar no chat depois, um contato, um WhatsApp, se o professor usa aqui também no Brasil o WhatsApp, o Facebook, Sim. Tudo que o professor tiver à disposição, quiser colocar no chat ali, a gente pode também ali seguir o senhor nas redes sociais. E Perfeito. uma coisa interessantíssima, né, que no tema ali que ficou uma pergunta, que é quase que um título de livro, né, que ele chama atenção. Quem tem medo do feedback? A questão do medo, né, como que o medo está na humanidade, no modus operandi do nosso cérebro, né, desde o nascimento e nos acompanha, né, para o resto da vida. E como controlar o medo? Mas o tema também poderia ser assim, eu estou fazendo uma provocação, e o professor pode fazer a contribuição. Quem tem medo de evoluir, não é isso? Pelo que o professor colocou, né? Ou quem tem medo de melhorar profissionalmente, ou quem tem medo de crescer e ser mais eficiente no seu trabalho, na sua família, no seu grupo de religioso. Ou seja, a evolução ela deveria ser constante. O profissional que disser que não quero mais evoluir, que eu já cheguei no ápice, né, da minha profissão, do meu conhecimento, ele não é nem profissional. E profissional, em quase todas as etimologias, se você vai buscar a origem da palavra, é algo próximo como quem tem luz, como, né, como professor, né, quase que no português o mesmo som, né, de profissional e professor. Então, quem tem luz, quem tem lume, que busca a sabedoria, que busca o saber. Então, está muito ligado ao ego, né, professor? Que é onde eu quero fechar a minha provocação. O ego de quem faz o feedback e o ego de quem recebe. Se a pessoa controla o próprio ego, que seriam ali o seu medo, né, que está ligado ao tema, de evoluir, ou o seu medo da crítica. Então, como que o professor vê o ego, né, no contexto geral do profissional que deseja evoluir ou controlar melhor o seu ego? Professor, eu entendo que
o ego é uma construção, em parte pessoal, porém, que conta, né, com um suporte social. O medo, invariavelmente, ele está atrelado à existência de ambientes tóxicos. Se eu não puder ser eu mesmo, no ambiente onde eu circulo, dificilmente eu terei relações interpessoais de boa qualidade, porque eu não poderei ser verdadeiro naquilo que eu vou expressar. Vamos lembrar que o critério da verdade, que em filosofia, tanto faz oriental como ocidental, é a base da base, né? É o conceito fundamental sobre o qual todos os demais derivam. Se eu não puder ser sincero no meu feedback, é muito complicado, muito complicado. Tanto para os egos mais inflados, invariavelmente eles têm medo de feedback. Eles não admitem que têm medo, mas têm medo de feedback. Ou eles exercem uma pressão tão grande sobre o meio que, invariavelmente, as pessoas passam a mentir por uma questão de sobrevivência, por uma questão de não perder algumas regalias, não perder, de repente, como eu comentei anteriormente, até o trabalho. Então, vamos lembrar que as organizações, de um modo geral, professor, elas têm duas matrizes históricas, a Igreja e o Exército. Os modelos que formaram as empresas, historicamente, são modelos que se miraram na Igreja e no Exército. Isso mudou, mas durante muito tempo a própria topografia das cidades revelavam isso, porque tinha uma praça principal onde tinha, né, a polícia, tinha a igreja, tinha o poder, né, político, a prefeitura. Na maior parte das cidades do interior ainda tem isso, né, que ali está formatado, né, a estrutura de poder. E a maior parte dessas instituições, com todo respeito por elas, manda quem pode, obedece quem precisa do emprego. Então, mesmo dentro das famílias, a gente vê hoje, claro, uma liberalidade muito grande. Eu tenho conversas com os meus filhos que eu jamais teria tido com os meus pais, ou com minha mãe, ou com meu pai, reservadamente, né? Isso não significa que na minha casa não haja respeito. Isso significa que o conceito de respeito ele se ampliou muito. Mas dentro das organizações, isso ainda é uma coisa muito séria, muito séria. Eu tenho uma larga experiência, se vocês entrarem no site www.quereres.com, que é a minha página web, www.quereres.com, vocês têm aí um rol das empresas com as quais eu trabalhei, que são empresas de primeira linha, as maiores empresas desse país, eu tive o privilégio de trabalhar. E é muito comum, lamentavelmente, eu digo isso, não é em todas, mas é muito comum que os chefes sejam chefes, não sejam líderes. Não é? Então, é um desafio. E é bonito quando a gente vê um chefe querer se tornar líder. É lindo, a gente vê um desabrochar humano, a gente vê, sabe, uma expansão das possibilidades humanas. E é um grande convite, até para mãe e pai, que a gente seja líder, não seja mãe e pai guiado pelo autoritarismo, né? pelo poder. Mas isso tudo eu falo para chegar no ego, que o ego é um reflexo da vaidade, é um reflexo. E quanto mais vaidade a pessoa for, menos disposta a receber feedback ela vai estar.
Daí não tem como fugir disso. E vai aqui uma mensagem para os líderes e mesmo para os chefes. Eu não preciso levantar a voz para chamar a atenção de um colaborador. Eu não preciso usar palavras inadequadas. Eu penso que se eu chego para Maria e falo para Maria, Maria, eu fico muito triste quando eu vejo o que aconteceu contigo. Fico muito triste. Fico triste porque eu vejo que você é esforçado, que você faz as coisas que você faz. E quando você age como você agiu, o teu conceito perante as outras pessoas, sabe, se abala. E eu fico triste com isso, porque eu vejo que você batalha para caramba. Meu Deus do céu! Você quer um feedback mais construtivo e delicado? A Maria, quando chegar em casa e sentar, deitar na cama e olhar para o teto, vai pensar no que eu estou falando. Eu não preciso chamá-la de incompetente, não preciso chamá-la de nada. E tem muita gente que acha que feedback é feedback, me perdoem a expressão, é feedback, é um monte de coisas. E não é. Não é a função. Pode até ser, porque é como uma faca. Eu posso usar uma faca para descascar uma laranja e eu posso usar a faca para assassinar uma pessoa. O problema não está na faca. O problema não está no instrumento. Está na pessoa que não sabe usar o instrumento. Acho que a gente precisava, professor Paulo, desde a escola mesmo, seguir com temas dentro do currículo, né, da grade curricular, como empatia, como gentileza, coisas mínimas que os líderes, as pessoas em cargos de comando, deveriam ser exemplos maravilhosos. E nós temos exemplos fantásticos, fantásticos, ainda bem. Professor, desculpe, eu terminei me estendendo, mas o senhor fez uma pergunta e um comentário e eu me estendi muito. Perdão. Perfeito, professor. Ainda temos tempo e o tempo é destinado para o senhor trabalhar bem essas respostas aí, conforme o senhor sentir à vontade. Aqui no chat tem alguns comentários. A professora Bárbara disse, né? Minha mãe chama a arrogância disfarçada de sinceridade de sincericídio. Sim, sincericídio. O professor Paulo, que é um mediador aqui também, e o coordenador do curso de gestão portuária, né, parabenizou o professor e obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Professor Paulo, se estiver ali online, aí fica à vontade também para participar, professor. A Ana Carolina, né, disse belas palavras, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. O professor Paulo comentou ali que o ego ele tem medo do feedback, né? O professor Paulo também é um líder ali tanto em sala de aula aqui na faculdade, como na sua empresa ali no Porto. E o Rian fez uma pergunta. O Rian, até onde eu lembro, é de administração. Sim. Aí o professor já complementa ali a frase do Paulo. Como o feedback para uma pessoa narcisista? Bem complicado ali, interessante pergunta. Você mentir, vai ficar incomodada. Se falar a verdade também. Há um jeito, né, mais específico de deixar o feedback mais leve, além da educação? Professor, eu vou compartilhar com as colegas e os colegas. Eu já vi nas empresas as situações mais hilárias. E, por exemplo, numa determinada empresa, tinha uma colega que tinha um CC complicado. E as pessoas davam indiretas, nossa, sabe, hoje eu, quando chegar em casa, vou tomar uns 2 banhos, porque está muito quente, eu suei muito, enfim. E a dita cuja não se tocava. E chegou um dia que ela chegou na empresa, em cima da mesa dela tinha um desodorante. E ela pegou o desodorante e, com a ingenuidade assim, de uma criança, gente, alguém esqueceu o desodorante aqui. E todo mundo calado. Olha, essa é uma pergunta importante e eu talvez não tenha uma resposta única para ela. Eu acho, Ryan, que se é uma pessoa amiga,
vale a pena uma verdade com uma introdução. Olha, fulano, eu vou te falar uma coisa que talvez você não goste de ouvir, mas eu falo porque sou teu amigo. Eu acho que o vizinho não vai bater na tua porta para lhe dizer. Então, mesmo correndo esse risco, eu sou leal à amizade que eu tenho com você. Eu vou falar. Na minha percepção, estou falando de mim, eu penso que você precisa ter um pouquinho de cuidado com sudação, porque você está suando muito e às vezes você não percebe, mas está com um cheirinho que não é legal. Isso não faz bem para você, para a tua imagem. Agora, se depois disso a pessoa quer ou lhe estrangular, aí eu recomendo que se defenda, não permita, ou a pessoa quer se jogar do 7º andar por causa disso, não é um problema exatamente seu. Agora, se você diz, a pessoa fica com raiva, e você que deu o feedback com a melhor das intenções, começa a criar um problema enorme, então eu penso que quem está precisando de terapia é você, não é a outra pessoa, não. Porque você agiu com ética, com elegância, com amor ao próximo. É isso. Mas a pergunta é excelente, porque ela é muito comum. Muito, 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 muito comum. Tem pessoas que a gente ama e que adoraria dar um feedback e prefere não dar para não atrapalhar a amizade, para não... São escolhas, né? São escolhas pessoais e aí é muito delicado, porque cada um é senhor do seu destino. Senhor e senhora. Perfeito, professor. Bem explicado ali. Se o Rian quiser fazer mais uma complementação, fica à vontade, Rian. Temos também o professor César Snecker, que por mais de 10 anos foi coordenador do curso de administração, nosso professor aqui na instituição, também consultor do MEC. Se o professor quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, professor. Então, essa gravação, né, vou encaminhar para o professor lá como combinado. Quem quiser também, a gente pode deixar disponível ali o link para a gravação no Teams. Quem quiser assistir Sim, você novamente. tem também aí, perdão, professor, o meu site, se o senhor puder colocar, Isso, eu coloquei ali, né? é www.quereres.com. Perfeito. E aí também tem meu e-mail, eu, com muito, muito gosto, eu respondo Uhum. a todos os e-mails que me mandam. E tem um livro que eu acho que pode ser muito interessante na área da comunicação, que é O Poder de uma Boa Conversa. É um livro que eu fiquei muito feliz em publicá-lo, porque ele fala exatamente disso, de que o planeta precisa de bons diálogos, de boas conversas. É impossível a gente melhorar sem que a gente melhore a qualidade das interações, né, do respeito, enfim, da escuta. No mundo em que me assusta, professor, esses recursos novos, como no WhatsApp agora, você ouve a fala do outro aumentando a velocidade, perdeu todo o sentido, a modulação verbal, que pode dar um outro sentido completamente à sonoridade da frase. A gente, um ponto e vírgula, que seria fundamental, quer dizer, talvez nesse momento uma pessoa mais jovem diga, o cara é velho mesmo, né? Mas não é que isso muda. E para não falar de inteligência artificial, né? Que de repente se pega uma aula como essa, uma exposição, né? Muito mais que uma aula, e mudam tudo. Né, inclusive, o Augusto Cury tem, né, um livro que ele fala sobre a síndrome dos pensamentos acelerados. Então, se você ouvir aceleradamente lá em duas vezes a velocidade da voz de alguém, a quantidade de informação que você absorve durante o dia é muito maior. E estão ligados às tais doenças da alma aí do século passado para cá, né? E vem tanto de ansiedades, de várias síndromes, de pânicos e até evoluindo para uma depressão.
Então, o cuidado com a informação, né? O cuidado com a comunicação. E o professor deu muitos Com conselhos certeza, professor. práticos. Muito bem lembrado, com certeza. Qual que é o seu e-mail mesmo, professor? Vou deixar aqui também no chat. Olha, eu vou dar o K-A-R-I, K-A-R-I. está aqui. É isso mesmo? Pá. Sim, está aí. Legal, ótimo. Aí, quem quiser, né, mandar um e-mail para o professor aí com alguma dúvida, que não teve coragem de dar o feedback aqui, né, na frente ao professor, Será fica à um vontade, tem um prazer. e-mail, tem ali, visite o site dele, tem muita, eu estava visitando ali, tem muito conteúdo, tem muita informação, né, um profissional aí que vocês podem também indicar em vossas empresas, os empresários de plantão, né, eu tenho certeza que ele pode também, de repente, fazer uma consultoria online e a presencial, né, e tem tudo aí uma gama de conhecimentos que pode alavancar essa comunicação interpessoal, intrapessoal e, de repente, E na área terapêutica também, professor. Uhum. E eu atuo à distância, não é? E o que eu puder ser útil. Professor, se o senhor me permite, eu gostaria de agradecer rapidamente à professora Vânia Slaviero, uma grande amiga de uma amizade de 30 anos, que me indicou para a professora Sônia Padilha também, muito gentil, muito elegante no nosso trato, ao gerente de tecnologia, o André Rocha, a um certo professor, Paul Freitas, e, naturalmente, a todos os responsáveis pelo fórum, a minha gratidão, e oxalá eu possa ser útil em algum outro momento. Sem dúvida, professor, com certeza, e inclusive, como eu disse, né, um dia, de repente, se tivermos essa oportunidade do presencial, aí um abraço aí, né, caloroso, e conhecer nossos alunos, o nosso auditório, ele tem capacidade ali de 300 pessoas, e seria uma grande satisfação. Inclusive, ali, Para mim também. o seu livro, O Para Poder de uma mim Boa também. Conversa, o senhor sabe dizer se ele tem, ele está em algum site ali para compra? Olha, é assim, na Vozes, com certeza, está na Amazon, né? E vocês encontram com certeza. Então, fechando aqui mais uma participação da professora Bárbara. Professores, recordei de uma máxima que aprendi em alguns anos. Não coloque o seu tempo e energia tentando explicar algo para alguém que já decidiu em que vai acreditar. Isso remete ao ego, que muitas vezes não se permite lapidar. Ego este que etimologicamente significa núcleo de personalidade e precisa estar aberto à evolução. Perfeito, professora. Excelente, excelente. Professora Bárbara de Muito Florianópolis obrigado. participando Perfeito. conosco. Agradecemos então, professor. Se o senhor quiser fazer mais aí um fechamento aí, foi muito bom e Olha, estamos muita muito felizes. gratidão, né? Reitero a professora Bárbara, muito bem colocado, como um anel no dedo. E gratidão, gratidão. Eu posso terminar com uma metáforazinha, mandando para vocês todos um abraço de girafa. O que é isso? Essa é uma tradição africana muito bonita, muito bonita. Existe uma tribo africana na África setentrional que eles têm esse hábito, né? A gente vê com muita frequência na África Negra muitas esculturas de girafa, porque a girafa é o símbolo da amizade. Mas por quê? Porque de toda a natureza, a girafa é o animal que tem o coração maior. A girafa tem o coração maior que o elefante, a baleia, o rinoceronte. É incrível, né? Também para bombear um pescoção daquele, haja coração, né? E como é que é o abraço de girafa? O abraço de girafa é quase igual aos outros abraços. Só que a gente dá primeiro sem pressa e a gente dá do lado esquerdo, a gente junta os corações. E isso é um sinal de fraternidade.
não é? De amor ao próximo, de bondade, altruísmo, né? E eu acho que é um costume muito bonito. E por onde eu passo, eu trato de divulgar o abraço de girafa. Então, mando a todo o público, né, do ISUPAR, todos os professoras, as professoras, os professores, todos os colegas aí, um abraço de girafa. Lindo, professor, lindo. Linda metáfora e me permite a brincadeira, talvez tenha algum significado, agora estou entendendo. Você vê como que a gente aprende e faz associações com o conhecimento. No aquele programa do Chaves, dos mexicanos, né? O senhor lembra? O professor Girafales. De repente era para dar um abraço de girafa também, né? Mas incrível, professor. Muito Obrigado pela legal. participação. Está no nosso Muito legal. coração. Vamos seguir o senhor lá em tudo que puder e mandamos e-mail também. E muito obrigado pela oportunidade, professor Paul. Até a próxima. Fazer o convite aí, quem está de plantão aqui no chat, aqui, os alunos, acadêmicos, professores, né? 20h41, vamos ter a palestra ali do professor do Uruguai, né, o Omar, que vai falar sobre volatilidade no mercado de ações. É bem específico o nosso curso aqui de gestão financeira, né? Mas o professor também está à vontade ali, se precisar, manda o link para o senhor. Obrigado, professor. Tudo de bom. Muito obrigado. Um abração. Até a próxima. Até.